Vamos começar a tratar sobre os efeitos das interações. Até a aula anterior, nos preocupávamos apenas com o que acontecia antes da colisão e depois da colisão. Estudamos os princípios de conservação de momento linear em um sistema isolado e da conservação de energia num sistema fechado. Vejamos agora o que acontece durante as interações. É o propósito dessa aula. As interações são influências mútuas entre dois objetos que produzem mudanças, uma mudança física ou uma mudança de movimento. Vejamos dois exemplos de interação. Como exemplo, considere um carrinho em repouso em uma pista horizontal. A única maneira de mover o carrinho é fazê-lo interagir com outra coisa. O movimento do carrinho é alterado enquanto existir um contato físico da mão com o carrinho. Após a mão ser retirada, o movimento do carrinho será o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, que são os movimentos naturais. Podemos, por exemplo, aproximar um ímã um do outro, mas sem que exista necessidade de contato. Os dois ímãs se atraem mutuamente, e na interação um dos ímãs muda de forma. Em cada caso, a única forma de alterar os estados de repouso ou movimento de um objeto é fazê-lo interagir com alguma outra coisa. A interação da mão com o carrinho é chamada uma interação de curto alcance, ou uma interação de contato. Então, esse ato de empurrar o carrinho com a mão é uma interação dita de curto alcance. Já a interação entre os ímãs é uma interação de longo alcance. Os dois objetos não precisam estar em contato um com o outro para que interajam. Então, neste caso, nessa animação, eu tenho uma ação de puxar. No slide anterior, eu falei uma palavra que eu não sei se você prestou atenção, que foi a palavra alterar. Uma interação, ela altera o movimento. O meu movimento natural é o movimento de repouso ou movimento retilíneo uniforme, aquele onde a velocidade do objeto é constante. Portanto, eu posso ter um movimento sem que exista uma interação. O objeto permanece nesse movimento retilíneo uniforme ad eterno. Mas a única forma de alterar este movimento é com uma interação. As interações ocorrem entre um par de objetos. As interações fazem os objetos acelerarem, isto é, as interações provocam variação da velocidade no tempo. No vídeo que eu vou mostrar para vocês, o carro empurrado pela mão é o carro 2 e o carro em repouso é o carro 1. Neste vídeo, a interação de um carro com o outro faz o carro 1 sair do repouso e o carro 2 reduzir a sua velocidade. A colisão faz o carro 1 sair do repouso e o carro 2 reduzir a velocidade. Este é o movimento forçado. Essa mudança do estado do movimento é um movimento forçado. Antes e depois da colisão, os movimentos dos carros são um movimento natural. Para o carro 1, antes da colisão, a sua velocidade é nula, ele está em repouso. E após a colisão, a sua velocidade é constante. Para o carro 2, antes da colisão, a sua velocidade é constante. E após a colisão, a sua velocidade é nula. Então veja a diferença entre o movimento forçado e o movimento natural. Uma interação faz com que os objetos deixem de ter o seu movimento natural. Uma interação que faz com que os objetos acelerem pode ser repulsiva ou atrativa. Uma interação atrativa é aquela em que os corpos em interação aceleram um em direção ao outro. A Terra atrai a Lua. A interação gravitacional é uma interação atrativa e que ocorre entre dois objetos com massa. O Homer Simpson é atraído pela Terra, pois o Homer Simpson e a Terra possuem massa. Uma interação repulsiva é aquela em que os corpos em interação se aceleram para longe um do outro. O polo norte de um ímã repele o polo norte de outro ímã. Duas pessoas que jogam uma bola para outra sobre uma superfície com atrito reduzido se afastam uma da outra. Essas interações são repulsivas. Os objetos com interação repulsiva aceleram para longe um do outro. Esses exemplos ilustram que quando há interação, há uma aceleração, isto é, uma variação da velocidade, ou uma alteração do estado do movimento.